Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Lição número 10, com o tema O Senhor Jesus, cura hoje. O textual da nossa lição diz assim, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está no Salmo 103, versículo 3. A verdade prática da lição diz que a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós vamos, no decorrer da lição, descobrir algumas coisas a respeito das enfermidades, a respeito das doenças, motivo das doenças, motivo que existe as enfermidades, por que Jesus curava, e a igreja cura hoje ou não cura, através da igreja, aliás, Jesus cura, tudo isso vamos ver. O tema da lição, ele é um tema que já declara aquilo que a gente quer. Diz assim, o Senhor Jesus cura hoje. Poderia ser uma pergunta, mas na verdade é uma afirmativa. O Senhor Jesus cura hoje. Então nós vamos estudar essa lição. Espero que Deus venha falar com você através da mesma. Inclusive, se você está doente e vai estar ouvindo essa aula, Deus pode, através dessa palavra, te encorajar a lutar contra essa dificuldade e também pode fazer um milagre na sua vida. Através da palavra, Deus pode fazer um milagre. Já deixo essa palavra de ânimo para você que possivelmente esteja doente e esteja ouvindo esta aula que vamos estar comentando com os irmãos. Deus pode curar a sua enfermidade. Jesus pode curar. A leitura em classe ela está em Isaías 53, versículo 4 ao 6, depois Mateus 8, 16 e 17. A gente não vai ler, queremos fazer uma aula um pouco mais rápida, a gente não teve como gravar esse vídeo durante a semana, estamos fazendo bem atrasado e ainda queremos passar para os irmãos daqui a pouco. Então, vamos direto ao primeiro tópico da lição, que tem o tema seguinte, a cura divina na Bíblia. Primeiro ponto, fala sobre a saúde pública no Antigo Testamento. Saúde pública, hoje para nós, isso é um tema muito discutido, aliás, é uma situação muito difícil no Brasil e, por que não dizer, no mundo, né? A saúde pública é uma lástima o que a gente vê. As dificuldades, devido a muita corrupção, a saúde fica deixada de lado e muitas vezes precisava ou precisa de uma grande melhora. Mas isso só Deus pode. Mas vamos ver a saúde pública em Israel ou no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus. Mas, preste bem atenção, a saúde em Israel era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Qual era os termos? Qual era a exigência de Deus para com Israel, para que eles tivessem saúde? Olha o versículo 15, aliás, versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. Deus disse para o povo de Israel através de Moisés, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas estava centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como também nos povos vizinhos, mas em Deus. Vamos fazer uma observação aqui. Qual era a condição que Deus colocou, ou exigiu, ou apresentou a Israel para que eles tivessem saúde? Versículo 26 de Êxodo 15. Nenhuma enfermidade porei sobre vós, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja bem, duas coisas interessantes. Primeira coisa, eles precisavam guardar a palavra de Deus. Precisavam ser obedientes ao Senhor. Isso era uma exigência. Eles precisavam fazer a sua parte, servir a Deus. Até porque somente Deus
pode curar. O finalzinho do tópico diz assim que ele, ou dele vinha a cura, o milagre da cura, o milagre da saúde. Não estava nos médicos, não estava nos povos vizinhos, mas estava em Deus. Agora observa a segunda coisa nesse versículo 26. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Sabe o que nós observamos aqui? Esse versículo não está dizendo que o povo de Israel não ficava doente. Quando a gente antigamente ouvia pregar sobre isso, já ouvimos muito, que o povo de Israel não ficava doente, isso não é um fato bíblico. Logicamente, devido às consequências do pecado, as doenças entraram no mundo. Isso vai ser comentado no final da lição. Mas já adiantando, toda pessoa, todo ser humano, ele nasce, ele cresce, sobrevive e morre. E uma das formas que ele vai à morte é o envelhecimento. E o envelhecimento, logicamente, ele traz consigo doenças, fragilidades. Então, isso fica claro para a gente, que os israelitas tinham enfermidades, tinham doenças. Mas Deus estava dizendo que não iria colocar sobre Israel as doenças, as enfermidades que ele colocou sobre o Egito. Deus estava se referindo às pragas do Egito. Observe que ali houve morte dos animais, houve morte de primogênito, houve morte por úlceras, feridas, doenças terríveis causadas ali. O impacto daquelas 10 pragas, a gente não tem tempo de comentar todas, mas faça uma busca e você vai ver tudo que aconteceu ali. Aquelas doenças, aquelas pragas que estavam ali, era praticamente uma lição que Deus dava aos egípcios, porque eles adoravam Deus Rã, Deus Mosca, eles adoravam o sol, adoravam a lua, certo? Então, Deus usou praga das trevas, por exemplo, para mostrar que ele era o Deus que controlava a natureza. Então, todas aquelas pragas ali eram, vamos dizer assim, num sentido de um campo um campo até teológico. Deus ensinando a respeito dele, a respeito do seu poder, a respeito da sua soberania, a respeito de que ele era o Deus que controlava o mundo, o Deus que controlava a saúde das pessoas, o Deus que dominava tudo. E mostrando para o Egito que o que eles adoravam como Deus não tinha o poder de fazer aquilo que eles supostamente imaginavam. Então Deus estava dizendo, aquilo que aconteceu no Egito, as doenças, as pragas que aconteceram lá, se vocês me servirem, vocês não terão essas doenças. Isso fica muito claro, irmãos, que as doenças que estavam ali, as coisas que aconteciam no Egito, eram pragas, eram as mortes, as doenças, inclusive antes das pragas, as coisas que aconteciam ali, é porque o povo vivia sob maldição de deuses pagãos. Quando uma pessoa adora um deus pagão, como no caso dos fatos bíblicos, não é aquele Deus que está castigando ou está oprimindo, causando males. Não, é o próprio Satanás que faz. Paulo falou isso, ele diz que quem adora, ele diz assim, que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos. E ele diz que quem adora ídolos, adora demônios. Porque nós sabemos que os ídolos, o Salmo 115 é muito claro, diz que eles não é nada. Nada são. Tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nariz tem, mas não cheiram. Nem som algum sai da sua garganta, não falam. E ainda diz que torna semelhante a eles os que os fazem, os que confiam. Então, uma imagem, um ídolo dos tempos bíblicos, se referindo aos deuses do Egito, por exemplo, não tinha poder de fazer milagres, nem curas, e nem tampouco causar doenças. Mas o inimigo, sim, aproveitava disso, dessa crença em deuses falsos, para oprimir, para causar o mal nas pessoas. E da mesma forma isso acontece hoje. Então Deus estava dizendo, se vocês me servem, as pragas que estão no Egito, as doenças que existem no Egito, vocês não terão. Porque ali são pragas, são doenças que acontecem por uma influência maligna. E vocês vão estar me servindo. E eu sou o Deus que te sara. Essa palavra é Jeová Rafa. Eu sou o Deus que te sara. Então aí já está um
um segredo muito grande. Se nós queremos ser abençoados, queremos ser curados, precisamos da saúde. Ela está em Deus. Ela está em Deus. Tem muitas coisas nessa lição, a gente vai por parte, para a gente não atropelar o assunto, porque ele é muito profundo, mas vai ouvindo aí, Deus tem coisa para você. Prevenção de doenças, no ponto 2. Vamos falar um pouco de como prevenir doença, né? A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Higienização, principalmente nos dias que estão vivendo, né? Existem pessoas que tudo que ele compra no mercado, uma abobrinha, um tomate, ele passa uma bucha de sabão, ele lava. Isso é até necessário, é até necessário. Se você faz isso, parabéns. Olha o que está dizendo aí. Alimentação saudável ou seja, alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Alimentação saudável. Nós não fazemos isso no geral. Geralmente nós não nos alimentamos bem. Eu conheço um pastor que diz assim que a gente é aquilo que a gente come. Se a gente come bem, a gente vai viver bem. Se a gente come mal, a gente vai ter uma saúde má. E ele diz que até no sentido espiritual, se a gente come bem, olha aqui, palavra de Deus, a gente está bem. Até porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos alimentar da palavra. Mas, voltando para a saúde, prevenção de doenças, né? A gente ter uma saúde boa, a gente precisa de uma alimentação saudável. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene levítico em Levítico 15, e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Está em Jeremias 8, 22. A religião, nesse caso, se constitui no versículo, ou melhor, a religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Então, no sentido de purificação, aquilo que a lei apresentava não é uma realidade, que a maioria das coisas, das exigências da lei em relação à alimentação, era Deus cuidando da saúde do povo. Nós não vamos entrar em detalhes porque isso é muito polêmico e exige muito tempo, mas você tem fonte de pesquisa, procure, estude sobre isso que você vai descobrir coisa interessante. O que o professor, o escritor está colocando para nós é que Deus se preocupava com a saúde do povo. Compare a saúde do tempo de Moisés, digamos a medicina do tempo de Moisés, aproximadamente 3.500 anos antes de nós. O que era a medicina? O que existia de aparelhos? Existia algum aparelho? Será que existia, irmãos? Não tinha, não tinha. Não havia energia, não havia... isso são coisas quase que do nosso século. Nós temos aí uma história de 3.500 anos antes. Então não existia recurso. E Deus cuidava do seu povo, dizendo, isso vocês não comem, isso faz mal, isso não se deve e tal. Algumas coisas eram cerimoniais, lógico. A Bíblia é muito clara nisso aí. Mas o princípio aqui é o seguinte, Deus cuidando da saúde do seu povo. Só que continua esse princípio de que nós temos que fazer a nossa parte. Cuidando da higienização da alimentação, uma alimentação saudável, alimentando em hora certa, coisa que muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente não faz. O brasileiro come muito e muito fora de hora. A gente é dessa maneira. Mas, se queremos uma boa saúde, precisamos cuidar disso. Ou senão, lá na frente, vamos chorar um pouco. Vamos mais um pouquinho aqui. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Olha bem, Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência, certo? O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus 4, 23 ao 25.
Jesus veio ao mundo para salvar, certo? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, ou de espírito abatido. Por quê? Essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Não tinham direção, não tinham conhecimento. Estavam seguindo homens que haviam desviado da direção de Deus. A lei de Moisés era vigente. Os sacerdotes da época estavam desviados. Se você ler a história, você vai perceber. Estavam vivendo um farisaísmo que já era existente, ou era existente na época. As pessoas ensinando coisas que eles mesmos não faziam. E, enfim, o povo dependia de Deus. Estavam como ovelha que não tem pastor. E Jesus veio para salvar. Mas, por causa da miséria do mundo, e por outro sentido muito interessante, observa aqui, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Há ensinadores que estão dizendo nesta aula que cura divina não tem nada a ver com salvação. Nós vamos ver no decorrer dessa lição que tem. O pastor Ezequias deixa muito claro que as duas coisas são ligadas. É lógico que há pessoas que recebem a cura e não recebem a salvação. Por quê? Porque ele não acredita na salvação. Ele acredita em Jesus, ele busca Jesus para a cura. Há pessoas que vão à igreja, são curados. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu já fui na igreja Deus e Amor e recebi um milagre lá. Eu já fui na Assembleia de Deus e fui curado lá. Minha mãe foi curada, meu pai foi curado na igreja, tal. No entanto, ele continua bebendo, fumando, jogando, prostituindo. Não quis Jesus. Como dizem, quis a bênção e não o abençoador. Que você nessa manhã queira a bênção de Deus, mas principalmente queira Deus na sua vida. Isso é muito importante. Então vamos resumir. Jesus curava pela compaixão. O que é compaixão? A palavra compaixão significa o mesmo sentimento. Paixão é sentimento. E pode ser de amor e de ódio, viu? Então, compaixão é ter o mesmo sentimento de alguém. Ou seja, Jesus olhava para as pessoas doentes. Lembra quando ele foi à casa de Lázaro, Marta e Maria? É o versículo menor do Novo Testamento. João 11:31. Jesus chorou. Eu estou sentindo, irmãos, a presença de Deus ao falar isso. Jesus olha para o seu sofrimento, olha para a sua luta e ele sente compaixão. Sabe o que é isso? Ele sente o que você sente. Oh, aleluia. Não significa que ele fica doente, que ele sente dor. Não. Ele se coloca no seu lugar. Certo? E era por isso que Jesus curava as pessoas. Quando nós queremos orar por alguém ou vamos orar por alguém, precisamos desse sentimento. Você que é pastor, você que é ensinador, pregador da palavra, você que ora para as pessoas, não faça isso para aparecer, não faça isso para buscar fama, não. Faça isso por amor às pessoas. Dedique o amor de Deus que está na sua vida ao seu próximo, ao seu semelhante. Aplique esse amor na vida das pessoas e elas serão alcançadas pelo amor de Deus e receberão a cura. Então vamos resumir. Jesus curava por amor, pela sua compaixão. Mas por que Jesus curava? A lição vai nos responder? Vai. Mas já vamos adiantar um pouco. Jesus curava para atrair as pessoas para a palavra. As pessoas vinham até Jesus pelos milagres. E através de Jesus curar ou fazer milagres, as pessoas ouviam a palavra. Então a cura é exatamente para isso. O ministério de cura na igreja hoje é a mesma coisa. E aqui diz que ele continua. Jesus curou, a cura divina não parou porque o sentimento de compaixão de Deus e da igreja continua e a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16, 17 a 20. Jesus diz para ir, pregar o evangelho, toda criatura, e ele disse assim, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Podemos orar e expulsar as doenças, que elas desaparecerão em nome de Jesus. Aí você vai dizer, mas por que fulano não foi curado? Por que nós vamos, a lição vai nos trazer isso. No final a gente dá um resumo desse assunto aí. Vamos para o ponto 2.
a cura divina como parte da salvação. Então vamos lá, o que é a salvação? É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo. Veja bem, irmão, salvação, o conceito de salvação que nós temos hoje, o que é o conceito de salvação? O que a gente crê a respeito da salvação? A gente acredita assim, Jesus me salvou. Salvou de quê? Da ira futura, da condenação futura, do juízo final, do inferno. Foi disso que Jesus nos salvou. Isso é uma realidade bíblica. Então salvação para nós é isso. Jesus me salvou, Jesus me libertou, me tirou do pecado, me salvou e me prepara para levar para a glória. Esse é o conceito de salvação que temos. Salvação para a gente alcançamos através de Cristo a eternidade, a vida eterna com Ele. Isso é salvação para nós. Mas no Antigo Testamento, nem sempre que se fala salvação ou salvar ou salvo está dizendo a respeito disso. Veja bem, no Antigo Testamento, ou seja, é um termo que se aplica em diversas ações de Deus, ou seja, é uma palavra, a palavra salvação. É um termo que se aplica em relação a Deus em várias coisas, em vários acontecimentos, ou várias ações de Deus em favor do povo. Como livramento da escravidão, livramento da fome, livramento da espada e das enfermidades. Então, lembra quando Jesus curava alguém, o que Jesus falava? Quando Jesus cura o cego Bartimeu, por exemplo, quando ele cura aquela mulher hemorrágica, lembra que ele fala? A tua fé te salvou. Eu já preguei isso em outras vezes e eu vi que há pessoas que acharam difícil de entender. Quando Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Ele não está dizendo assim, a tua fé te garantiu a entrada no céu. Não. Ele estava dizendo, a tua fé te livrou dessa enfermidade. Certo? É isso, irmãos. O conceito ali era esse. Lembra quando Jesus cura o paralítico do capítulo 5 de João? Jesus cura aquele moço e depois ele encontra aquele rapaz um outro dia e fala para ele assim, ó, vai, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Isso aqui é um assunto mais para frente. As diferenças das doenças, a causa das enfermidades. Mas nem sempre que a Bíblia expressa salvou ou salvação está dizendo que está levando para o céu. Não. Tem a questão de salvação da espada, livramento. No Velho Testamento, salvação era mais ligada ao termo livramento. Deus livrando da fome, livrando da peste, livrando da espada, no caso, na guerra. Certo? Então, vamos entender. Temos que colocar dentro do contexto, dentro da situação, para a gente entender o que é salvação, ou o que significa salvação. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Aí sim, estamos falando de salvação no sentido para a eternidade. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e converter ao Senhor Jesus. Então veja bem, salvação no contexto que nós vivemos hoje. A salvação hoje fala de libertação do pecado, livramento do pecado, livramento da ira futura e garantia da eternidade com Deus. Para a eternidade todos vão. Todos vão. O homem, a partir da sua criação, ele passa a entrar para a eternidade. Ou ele vai para a eternidade com Deus ou sem Deus. Então nós precisamos cuidar da nossa vida aqui. Mas então vamos entender, salvação, ela está na pessoa de Jesus. E a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas para isso a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Arrepender não é uma questão de remorso, ficar aquele pesar, não. É arrependimento mesmo. É a pessoa ter aquele sentimento de que se ele pudesse, ele voltava atrás e não faria aquilo. Aí sabe o que acontece com ele? Ele converte, ele muda de atitude, muda de posição, ele dá uma meia volta e toma uma outra direção. Ele se converte. A salvação é um ato milagroso de Deus através da fé. A pessoa aceita a pregação do Evangelho pela fé, passa a crer e ele alcança a salvação. Paulo disse aos Efésios no capítulo 1 que é pela graça, que é um favor de Deus. Não se consegue por méritos, não se consegue por práticas, por dinheiro, não se consegue por doações de cestas básicas, não se consegue por esmolas, não. Paulo disse aos Efésios que isso são
boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Nós temos o dever de praticar essas coisas. Vamos mais um pouco aqui? Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Olha bem, ele vai citar aqui agora o texto áureo da lição. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura do paralítico de Cafarnaum, no capítulo 9, do versículo 1 a 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Lembra que eu falei? Esse paralítico aqui está referindo àquele paralítico que desceram ele no telhado e tal. Primeira coisa que Jesus deu para ele. Lembra? Jesus falou assim, os teus pecados estão perdoados. Aí sim, irmãos, aí ele foi salvo. Isso se chama justificação. Certo? Jesus, quando fala os teus pecados estão perdoados, ele está justificando a pessoa. Justificação é uma ação de justiça, justiça de Deus. Essa justiça fala de quitação de contas. Jesus está dizendo, ó, a partir de hoje você está como uma criança diante de Deus. Olha que coisa boa, irmão. Quando você veio para Jesus, isso aconteceu com você. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador e pela providência divina está ouvindo essa lição, assistindo esse vídeo, Jesus quer fazer isso na sua vida, quer acertar as contas entre você e Deus hoje. Perdoar tudo, mas você precisa aceitá-lo como Salvador. Então Jesus curou aquele homem. Primeiro ele perdoou aquele homem. As pessoas até acharam aquele estranho, falaram, mas quem é esse homem? Quem é esse rabino, esse mestre, esse nazareno para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar. Jesus conhecia o que ele estava pensando, porque ele é Deus. Ele diz assim, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ou seja, eu tenho o poder de salvar, porque para isso eu vim ao mundo. Nas entrelinhas ele estava dizendo isso. Ele falou assim, levanta, paralítico. E o homem saltou e saiu andando para a glória de Deus. Resumindo o tópico, a salvação precede a cura. Ou seja, o principal desejo de Deus é a nossa salvação. Mas a cura, o milagre, acompanha a salvação. Aonde tem salvação, existe cura. Aonde há Deus presente, há milagres. Então vamos lá. Vamos comentar Isaías 53, é o ponto 4 aqui. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra, o versículo. Mateus aplica esse texto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que é o versículo 4 de Isaías 53. Ao ministério do Senhor Jesus, no capítulo 8 de Mateus, versículo 17. O verbo sarar, pelas suas pisaduras, fomos sarados, indica cura física. Esse sarar de Isaías 53 significa cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de Jesus aos enfermos, efetuadas por ele. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas. Irmãos, isso aqui é o seguinte, se resume da seguinte maneira. Jesus, com o seu sacrifício, ele é capaz de salvar o homem, perdoar os seus pecados, garantir o céu, garantir a salvação, a vida eterna e também curar as suas enfermidades. Quando ele diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e pela sua pisadura fomos sarados, está dizendo que ele tem o poder de curar, ele que cura. Porém, primeiro vem a salvação. Então a cura acompanha a salvação. Aonde há pessoas salvas, há milagre acontecendo. Vamos para o tópico 2? A gente começa a falar, irmãos, e isso vai surgir muita coisa, a aula fica extensa, e eu queria fazer o possível de não ficar tão extensa, mas é importante a gente comentar. Se você não tiver tempo de assistir tudo hoje, depois você assiste o restinho, alguma coisa certamente Deus tem para você aí. A cura divina e os desafios atuais. As doenças.
As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências, direta ou indireta, do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiria enfermidades. Eu vou ler esse ponto inteiro porque ele é muito importante. Olha, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidade que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Aqui ele cita João 5,14, quando Jesus fala para aquele paralítico que eu citei agora mesmo. Ele disse, vai, não peques mais para que não te suceda algo pior. Isso leva-nos a entender que aquele paralítico do tanque de Betesda, ele havia sido uma pessoa doente ou paralítico por algum fato, por algum caso que aconteceu na sua vida. Algum pecado o havia levado a passar por isso. Mas já tem um caso de João 9, que Jesus cura um cego de nascença, e os discípulos perguntam para ele assim, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus falou, nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Resumindo, as doenças, as enfermidades ou a existência das mesmas, a causa é a existência do pecado. Se não houvesse pecado, não havia doenças nem enfermidade. Por quê? Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Leia Gênesis capítulo 1, 2, 3, você vai ver ali. Deus criou o homem para viver eternamente. Criou a árvore da vida e criou a árvore da ciência do bem e do mal. Uma prova, um teste de livre-arbítrio que Deus deixou para o homem. E ali aconteceu o fato da desobediência, o pecado, e consequentemente veio as doenças. Observa a leitura de Gênesis, que você vai ver homens vivendo 800 anos, 900 anos. A casa de Matusalém, por exemplo, 969 anos. Adão, 930 anos. Com o passar dos séculos, dos anos, veio caindo. Nos tempos de Adão, aliás, de Abrão, as pessoas já viviam 180 anos, 170 no caso, Abrão, 175 anos. Nos dias de Davi, vamos falar um negócio interessante aqui, observe isso aí. Davi disse assim, a nossa vida não passa de 80 anos. Se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o que passa disso é enfado e canseira. E hoje há pessoas que dizem que a vida é só até 80. Mas já houve tempos na nossa história brasileira, por exemplo, que a vida não passava de 50, 60 anos. As pessoas morriam muito cedo. Pelos maus tratos, pela escravidão, pelas doenças e a falta de recursos. Hoje a estimativa de vida do homem já está quase atingindo 80 anos. A estimativa média, ou média de vida do homem. Então isso varia de acordo com a situação. Mas se compararmos com os dias de Gênesis, 80 anos, 100 anos, alguns chegam. Comparar com 800, com 900, é uma diferença grande, né? Isso porque com o passar do tempo, o pecado foi se alastrando, as consequências vieram. E naturalmente, irmãos, eu falei no começo da aula, o envelhecimento, ele traz consequências físicas. Como que uma pessoa vai morrer com 100 anos sem ficar velho? Como que ele não vai envelhecer, enrugar? Como que a sua coluna, seus ossos, suas células... Alguém disse que as nossas células começam a morrer aos 14 anos. Já começamos a morrer. Então as doenças são consequência do envelhecimento, porque o homem ia viver eternamente, mas a partir da desobediência, ele herdou a sentença da morte. Deus havia falado, o dia que comer desse fruto, certamente morrereis. Eles comeram, não morreram instantaneamente, mas com 930 anos Adão morreu. Houve morte antes, lógico, a história é complexa e longa. Mas a morte é a causa. Aliás, as doenças, a sua causa, a sua origem é o pecado. Mas nem toda doença é por causa do pecado. É isso que nós precisamos observar. A gente não pode olhar para uma pessoa e dizer assim, ele está doente porque está em pecado. Não. Nós temos vários fatos na Bíblia. No caso do paralítico de Cafarnaum, Jesus disse que, aliás, no cego de nascença do capítulo 9 de João, Jesus disse que ninguém tinha pecado.
Isso foi para a glória de Deus, ou seja, era um desígnio de Deus, uma permissão de Deus para que algo acontecesse. Projeto, propósito de Deus, só Ele sabe, Ele é soberano, não tem que dar satisfação. Mas Jesus falou, isso é para a glória de Deus. No capítulo 5 de João, Jesus fala para o rapaz, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, resumindo aqui, irmãos, as doenças são causadas pela existência do pecado. Mas nem toda doença é o pecado. Nem toda pessoa que está doente está em pecado. Temos que ter muito cuidado com isso. Enfermidade entre os crentes, olha bem, aí está o porém, veja bem. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças, ou das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, tudo indica que era uma doença. Há um grande debate sobre isso, nós não vamos entrar em detalhes, mas tudo indica que era uma doença. Qualquer que seja a natureza desse problema, era, sem dúvida, uma enfermidade. Está vendo? Isso aí diz o pastor, que tem um grande conhecimento exegético. Timóteo tinha um problema do estômago, por isso Paulo fala a Timóteo no capítulo 5, 23, não beba mais água só, água pura. Use de um pouco de vinho, vinagre, misturado na água, por causa das suas frequentes enfermidades. Alguém disse que Paulo mandava Timóteo beber um pouco de vinho. Se ele já fosse usuário, não precisava de mandar beber. Ali era remédio. Certo? Vamos lá. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Esse tópico está mostrando o seguinte, que homens de Deus, inclusive personagens bíblicos, históricos, homens santos, usados por Deus, de uma extrema santidade, digamos assim, não conseguiram ser livre de doenças, ficar doente. Então significa que crente também adoece, crente também morre doente. Quantas pessoas queridas nossas que perdemos, às vezes até familiares, doentes, com doenças incuráveis, e campanhas e mais campanhas de oração. Deus cura pelo seu amor, pela sua compaixão e de acordo com a sua vontade. Eu vi um pregador dizendo assim, se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode... Ele extrapolou. Mas é uma realidade, é uma realidade. Só que nós temos o direito de pedir. Inclusive Jesus disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Mas quando Deus não cura, Ele tem um propósito. E Ele não deixa de ser Deus, ou não diminui o seu poder, a sua santidade, a sua sabedoria, o seu amor, a sua compaixão não diminui porque Ele não curou alguém. Não. Ele continua o mesmo. Continua o mesmo. Só que está no seu propósito. É Ele que sabe o porquê e nós precisamos simplesmente aceitar a sua vontade. Eu disse um dia desse numa pregação, que quando Deus diz não para nós, aquilo era o melhor que a gente precisava ouvir. Era o melhor. A gente queria o sim, mas Deus falou não, porque isso era o melhor. Então quando Deus fala não, acredite que está certo. Lá na frente Ele vai te mostrar o porquê. Não confundir doença com possessão maligna. Isso aqui é tremendo. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os espíritos, ou libertar os oprimidos dos espíritos do diabo, do espírito maligno. É dever nosso usar a autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Irmãos, tem duas coisas básicas aqui que a gente precisa observar. Olha, devemos observar, primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Eu já vi isso acontecer, viu? Já vi. As pessoas, isso machuca muitas pessoas. E não é tão incomum entre nós. Não é. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não o servo. Duas coisas, então, para entender. Primeiro, entender se a pessoa está doente por uma causa demoníaca, que é uma realidade. Existe doenças causadas por demônios, inclusive eu acabei de falar nas doenças do Egito, que eram por forças malignas, influências demoníacas, por invocarem deuses pagãos. E hoje pessoas, olha, o que tem de pessoas que estão aí tirando noites e mais noites para fazer mal para as pessoas, invocar os espíritos malignos sobre pessoas e causando doenças.
o pecado, a devassidão na vida das pessoas, levando ao pecado, contraindo doenças por causa de pecado, de prostituição e tantas coisas mais. Uma vida dissoluta e adquirindo doenças terríveis. Temos que observar primeiro se a doença é possessão maligna ou se é uma doença natural, certo? Ou se é uma doença por uma outra causa. Nós precisamos observar isso, porque de repente, irmãos, é uma questão médica, de repente precisa ir um médico. Certa vez me chamaram para orar para uma senhora, na cidade de Alpinópolis, deve ter sido em 2003, 2004, 2004. Me chamaram para orar porque, segundo eles, ela estava demoniada. Quando chegamos lá que eles falaram. Tinha até um policial ali já, parente, para algemar a moça. Chamaram ele, não houve recurso e me chamaram. Eu pastoreava Alpinópolis. E eu fui orar e comecei a expulsar, porque a ação ali parecia demoníaca mesmo. Olha, ela fala isso, faz aquilo, e uma força tremenda e tal. Oramos e expulsamos. E aquele hábito, sabe aquele hábito assembleano? De fazer um teste e dizer assim, diga comigo, Jesus me libertou. O sangue de Jesus tem poder. Isso faz parte da história assembleiana de quando a gente expulsa o demônio. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Quando eu falei assim, diga, o sangue de Jesus tem poder. Falou. Aí eu disse, diga, Jesus me libertou. A mulher disse assim, Jesus me... Ora, eu sou Jesus. Olha aí, irmãos. Eu sou Jesus. Como que eu que sou Jesus? Sabe o que eu fiz na mesma hora? Discernimento de espírito Deus me deu. Eu disse, irmãos, leve ela no médico. Levaram no médico. Depressão ainda não diagnosticada. Coisas horrorosas estavam passando na mente. A mulher era muito doente, sabe o que aconteceu? Ela começou a ler a Bíblia e observou o grande amor de Deus por Jesus, o Pai. Jesus sendo o Filho de Deus. Ela pôs na cabeça que ela precisava ser amada por Deus, pelo Pai, como Jesus era amado pelo Pai. E ela diz, eu preciso ser igual a Jesus para que eu tenha o amor de Deus. E começou com isso na mente. E aí, de repente, ela disse, eu sou Jesus, para Deus me curar, para Deus me amar. Irmãos, era uma confusão mental. Se tratou, foi para a igreja, se tornou uma serva de Deus. Entendeu? Então temos que observar se a doença é uma possessão maligna ou se é uma causa, uma outra causa e que precisa de um tratamento médico. Esse negócio de orar para as pessoas e tudo que acontece já vai expulsando o demônio. Cuidado com isso, irmão. Cuidado. Toda pessoa que você vê doente, a pessoa que está com problema, você já fala, isso é demônio. Tem que expulsar isso é demônio. Cuidado com isso. Se coloque no lugar dessa pessoa, você fica doente, está passando por uma situação difícil, a sua filha, sua mãe, sua esposa, seu esposo e vice-versa, está passando por uma situação crítica, você está ali chorando junto com ela. E chega um crente santarrão, é isso que são. E diz assim, isso aí é demônio, tem que expulsar isso. Imagine sua mente, seu coração como vai ficar. Você acompanha, você sabe que está passando. Você sabe o que você está passando, ou o que o seu ente querido está passando, e alguém chegar e falar que ele está possesso. Cuidado com isso. Vamos ter muito cuidado com isso. Disse o nosso pastor Ezequias aqui, que isso não é incomum no nosso meio, ou seja, sempre acontece. Então temos que ter cuidado. Nem toda doença é possessão maligna. Lógico que o inimigo, ele coloca enfermidades, mas Jesus tira. Louvado seja Deus. Eu não vou comentar, irmãos, o tempo passa muito rápido, eu preciso terminar. A cura divina e os desafios atuais é o terceiro tópico. As doenças, enfermidades, são uma das causas do maior sofrimento, nós já comentamos. E Jesus, ele é o seguinte, irmãos, ele pode curar toda enfermidade, toda doença. Jesus pode curar. Ele pode fazer um milagre na sua vida, ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos acreditar que ele pode curar ainda hoje. A salvação é primordial. A salvação é aquilo que Jesus quer trazer para o homem. O principal que Jesus quer fazer na nossa vida, nos salvar, nos garantir a vida eterna na glória. Mas junto com a salvação, ele traz a cura, ele traz o milagre. Então eu deixo uma palavra de ânimo para você que está doente, enfrenta uma doença.
Jesus pode te curar. A qualquer hora um milagre pode acontecer na sua vida. Vai depender da sua fé e da vontade de Deus. Mas se Ele, porventura, não quiser te curar, o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Você pode estar doente, mas Ele vai estar do seu lado. Vai continuar te abençoando, te dando forças. Aquilo que Paulo ouviu de Jesus, nós ouvimos nessa manhã. A minha graça te basta. Que Deus te abençoe nessa aula. Se você gostou dessa aula, compartilhe com alguém, se inscreva no canal se você não é inscrito, incentive alguém a fazer parte desse canal para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima aula, em nome de Jesus.